Mateus capítulo 13. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 19. Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do Data Show, do 19 até o 23, porque aí todos leem por igual. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Versículo 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, de 60, de 30 e 30 por 1. Feche seus olhos. Pai bendito, nós te glorificamos. Te exaltamos por essa palavra poderosa, que ela produza o efeito pelo qual ela estará sendo designada. Que saiamos daqui, ó Pai, com a palavra no nosso coração, muito mais do que apenas uma semente, mas germinando para a produção, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar falando hoje sobre, dentro dessa palavra, essa palavra de semeadura e colheita, pequenos começos. Repita comigo, pequenos começos. Pequenos começos. Mais uma vez para fixar, faz assim, pequenos começos. Pequenos começos. A lei da semeadura diz que você colhe o que você planta. Segundo, você colhe mais do que você planta. É a lei da proporcionalidade. E terceiro, você colhe depois que você semeia. A semente, cada semente, ela possui um DNA. E tudo o que é necessário para ela que se torne uma grande árvore está dentro dela. Ou uma árvore frondosa e frutífera está dentro dela. Cada semente contém a vida, a qual, quando colocada no ambiente adequado, quando a semente é colocada num ambiente adequado, essa semente vai produzir crescimento. O ambiente determina se vai ter produtividade ou não. Repita comigo, o ambiente determina a produtividade. É o ambiente. Não basta a palavra ser boa, a terra tem que ser boa também. Se a palavra for boa, a semente boa e o solo for bom, irmãos, aí a colheita é excepcional. A colheita certamente será extraordinária. Eu estou partindo deste momento do pressuposto que Jesus, ele saiu para semear. Pela manhã falamos que o desejo de Deus é olhar para nós e buscar fruto e ter fruto nela. Só que aí vem a pergunta, por que alguns frutificam e outros não? Por que alguns são produtivos e outros não? Porque tem pessoas que vêm para o Evangelho, mas se distanciam. Porque tem pessoas que aceitam Jesus, mas logo abandonam. Porque tem crente que não permanece. Percebeu? Se você se lembrar, olhar para trás, no dia que você se converteu, no mês ou no teu batismo, tinha pessoas lá que hoje não estão mais no Evangelho. Por que eles saíram? Por que a palavra produziu em você algo especial e não produziu no outro? Agora invertido também. Porque no outro a mesma palavra produz nele vitória, produz nele crescimento, alegria, uma vida bem sucedida, e em você não, é só derrota. Você olha para a tua vida e fala assim, eu não mereço viver, está ruim para o meu lado.
Por que você olha para o espelho e sente vergonha daquilo que você está vendo? Em contrapartida, você olha para a vida de outro e fala assim: caramba, eu queria ter aquela vida. Você percebe que ela aceitou Jesus com você, mas ela cresceu, ela se desenvolveu. Você percebe um amadurecimento espiritual nela, mas você continua infantil. Você tem vergonha da palavra, você não consegue falar para ninguém. Você se tranca no mundo espiritual. Você fala muito bem de futebol. Você fala muito bem, sabe, de programas de TV. Você fala muito bem sobre algum tipo de meme do Facebook ou do YouTube ou das redes sociais. Você comenta muito bem sobre algum filme no cinema. Porém, quando você vai falar das coisas espirituais, o negócio não flui. Aí você vai assim: me deu um branco. É porque o solo determina a capacidade e a produtividade dessa semente. Um dia antes de sermos o semeador, porque esse mês nós vamos falar sobre o poder do semeador. Mas antes de você ouvir que você é um semeador, você precisa entender que antes disso, Deus te viu como um solo. E Ele decidiu plantar em você a boa semente. E a boa semente é a palavra dele. Ele nos escolheu como um terreno bom e falou assim: eu vou lançar a minha semente, e essa semente vai ser produtiva. Porém, para alguns a semente de fato foi produtiva, para outros completamente improdutiva. Tem pessoas que começaram na caminhada, mas pararam. Tem pessoas que nem começaram. Tem pessoas que até ficou por um tempo, só que assim que ela prosperou, ela parou. Agora tem pessoas que a troncos e barrancos, como diz aí, né, ditado popular, a troncos e barrancos, ele continua, ele permanece, ele não desiste. Às vezes está dando errado, mas ele está lá, e continua, eu continuo, eu não abandono Jesus. Vem a enfermidade, eu não abandono Jesus. A riqueza chegou, eu não abandono Jesus. A cura veio, eu não abandono. Por quê? Nós vamos tratar alguns pontos sobre isso. A semente, versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino, não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Observe, o pé do caminho. Antigamente, quando falava de caminho, falava de chão endurecido. Hoje quase não se tem mais isso, mas antigamente tinha mato para tudo quanto é lado, mas no meio assim tinha um caminho. Aqui tinha muito isso, né? Nessa redondeza, nessas áreas nossas. Na área rural tem muito isso. Agora não, porque nós estamos urbano também. O asfalto chegou, glória a Deus. Mas você olha assim na área rural e você vê um caminho, aquele caminho. Por que tem aquele? É porque os animais passam por ali, é porque os homens passam por ali. E normalmente não nasce planta ali, tem dificuldade porque é solo, é batido, é solo duro. Ou seja, aquela terra ali, ela é improdutiva porque ela está dura, ela foi pisada. É uma superfície rígida. Por isso a semente bate naquele solo, mas não dá tempo, não consegue germinar. Ela não pode ser produtiva, porque o solo é batido, porque o solo é duro. Esse solo duro representa aqueles que ouvem a palavra, e apenas isso. Não tem substância, por quê? Porque eles apenas ouvem a palavra. É aquela pessoa que vem para a igreja, mas apenas ouve a palavra. Ele vem assim, quando dá vontade, mas ele chega aqui, mas eles nunca tomam uma decisão, porque eles são apenas ouvintes da palavra. Eles não conseguem avançar, eles não evoluem, eles são apenas ouvintes. Ouvem a palavra, e por apenas ser um ouvinte da palavra, diz o texto, então vêm as aves do céu e comem a semente. Essas aves representam Satanás, os demônios que vêm e elas roubam as sementes. Ela tira o poder da semente, o poder da palavra semeada. Qualquer coisa te tira fora, te arranca fora, sabe, você perde a alegria rápido. Você vem aqui, até levanta a mão, mas não passa da superfície, é rápido. Não chega a durar uma semana, porque quando você chega lá fora já não tem mais efeito nenhum. Beira do caminho. Segundo tipo de semente, versículo 20,
ao versículo 21, foi aquela que foi semeada em terreno pedregoso. Terreno pedregoso fala de solo raso, uma camada fina de terra. E essa camada fina, ela tem, quando molhada, adequada, ela tem até a umidade, ela tem nutriente, mas ela não tem não tem profundidade. Por não ter profundidade, as raízes da planta, que germina rápido ali, ela não consegue ir à fonte das águas, não consegue criar uma cadeia de raízes. E aí o que acontece? Ela até recebe a semente até frutifica, ela até cresce, porém o sol escaldante sufoca, o sol mata, o sol leva a semente ao óbito, pela falta da profundidade. Quem olha por cima de um terreno que tem pedras e um pouco de areia por cima, ele até vê esse solo, parece bom. Por quê? Porque não dá para fazer uma sondagem profunda. Quem faz isso é o Senhor. O Senhor nos sonda como um aparelho de ultrassom. Ele vê qual é a profundidade da terra que há em nós. Mas uma pessoa comum, uma pessoa leiga, quando olha, fala assim: aqui é terra boa. E então, essa terra, ela só parece boa, mas por falta de profundidade de terra, pela quantidade rasa de terra, é como aquela pessoa que tem um coração endurecido, um solo rochoso. A palavra nele não chega a criar raízes. A alma dessa pessoa jamais é transformada, ela apenas uma mudança superficial e temporária. Ela sofre uma mudança pequena, temporária, superficial. Aquela pessoa que recebe Jesus, mas não dura uma semana. Já viu alguém assim? Eu sei que aqui nós temos dificuldade de conhecer pessoas assim, não é verdade? A gente vê falar pelo Facebook, né? Comentários lá da Groenlândia que acontece lá naquele... Sabe, embora a gente não pode nem falar de Groenlândia, porque essa mensagem está chegando lá também. Desculpa por vocês aí que moram na Groenlândia. Pessoas que recebem a palavra com alegria, elas até ficam entusiasmadas. Elas recebem com muita emoção o Evangelho. Ela fica feliz, ela sorri, porque a palavra foi boa, mas ela não leva em conta os problemas envolvidos. Uma vez que você aceita Cristo, você vai passar por problemas, por adversidades, por sofrimento. O diabo vai bater a tua porta, vão tentar roubar a tua alegria. O inimigo vai fazer de tudo para que você desanime. O apóstolo Pedro vai dizer, no capítulo 4 da sua carta, dizendo assim, da sua primeira carta, ele vai dizer assim: se neste mundo vocês são vituperados, vocês são bem-aventurados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se vocês são afligidos por causa do meu nome, vocês são bem-aventurados. É melhor ser afligido por causa do meu nome do que ser punido por causa das iniquidades de vocês. O apóstolo Pedro estava nos advertindo que no mundo nós teríamos dificuldades. Ele só estava reproduzindo o que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições. Mas ele não manda você ficar triste. Ele não manda você ficar desanimado. Ele não manda você ficar com o semblante caído. Estou passando pela luta. Não, irmãos. Ele não manda você ficar choroso. Ele não manda você ficar reclamando com as pessoas. Sabe o que a Bíblia fala? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe o que é bom ânimo, irmãos? O ânimo é o agente ativador do nosso ser. Bom ânimo quer dizer que se você tiver esse agente ativador, alegre e feliz, você será alegre e feliz. Mas se você ficar para baixo, todo o seu corpo ficará para baixo. Jesus, uma certa feita, disse: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem trevas, em quão densas trevas você vai estar, o seu corpo será tenebroso. Tem pessoas que não saem da crise, por quê? Porque eles não conseguem ter profundidade por causa das pedras, dos pedregais. Eles são emocionais. Pessoas que se ofendem com facilidade.
Ele se afasta porque o irmão pisou no pé. Ele se afasta porque ele não foi, paparicado como deveria. Porque não olharam para ele como ele gostaria de ser olhado. Porque não elogiaram a camisa dele. Porque ele fez um bolo, comeram do bolo, ficaram felizes pelo bolo, mas ninguém falou assim, obrigado pelo bolo. É aquela pessoa que, fez um cachorro quente, todo mundo comeu do cachorro quente. E alguém, aquele que é como uma ave de rapina que chega no ambiente, mas ao invés de elogiar só fala mal. Não combinou aquela salsicha com aquele negocinho verde, azeitona. Não ficou legal aquela combinação. Gente, tem gente que vem do inferno só para trazer desgraça para a gente. Já percebeu? Adora botar, falar mal do que a gente está fazendo. Você está lá com o maior carinho, o maior amor. Você fez aquele frango maravilhoso, gostoso. E aí você serve o frango. E o frango estava com pouco sal. Que nojo, insosso. Tá insosso, bota sal nesse negócio. Salpica sal em cima e para de reclamar. Se tivesse salgado era um problema, mas está insosso, é só já botar um pouco mais de sal. Mas tem gente que só está para reclamar, irmãos. Você viu o culto? Aquelas luzes. Irmão, tem gente que só vê problema. Você acredita? Tem gente que olha para mim e fala assim, já viu o pastor? Está gordo? Tô mesmo. Eu sou o gordinho da minha esposa, dos meus filhos. A pastora falou que é mentira. É que os olhos dela é olhos bons, são os olhos bons. Se os olhos dela for bons, irmãos, ela só vê coisa boa. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então, quando a sua fé for colocada à prova, mostre para você mesmo que você não é um terreno rochoso. Porque há um terceiro tipo de terreno, quando a palavra de Deus é lançada, que é sobre os espinhos. Aqui tem um problema, um agravante para nós. Quando a palavra de Deus é lançada sobre os espinhos, versículo 22, os espinhos, diz assim, quando o que foi semeado nesse espinho é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Entre os espinhos, é aquele terreno que já foi lavrado. É aquele terreno que já passou a máquina para lavrar. Porém, apesar de ter sido lavrado, alguns espinhos ficaram ali. E esses espinhos já eram crescidos, e a palavra era apenas uma semente. Os espinhos acabam crescendo junto com a semente. Os espinhos, eles crescem primeiro e criam sombra sobre a semente. Só que o conjunto de espinhos, eles acabam impedindo o crescimento da semente. Um solo bom, porém ocupado por ervas daninhas, representam aqueles que creem, mas de maneira superficial. Creem por algum tempo. Eles creem, mas são inconstantes. Eles creem, até crescem, até estão conosco, mas são improdutivos. Esses fazem um compromisso superficial, sem um arrependimento verdadeiro, genuíno. Eles não conseguem romper, eles não conseguem, se desenvolver de forma plena, porque o apego às coisas da vida parecem estar sempre tirando ele de sintonia. Ele começa bem, mas de repente ele estava desempregado. Já viu aquele crente que está desempregado? Você deve ter ouvido falar isso lá no passado. Tinha esse tipo de pessoa. Ele estava desempregado, irmãos. Ele vinha para oração, consagração, jejum, culto. Ele participava das reuniões da célula. Ele subia para o monte. Ele pedia oração para todo mundo. Mas de repente ele sumiu. Ele desapareceu. Cadê o irmão? Cadê o Aristovaldo? Que aí não pega ninguém, né? O Aristovaldo sumiu, gente. Vai que tem, né? E aí o Aristovaldo desapareceu. E aí de repente você, 2 meses depois, encontra ele.
Ô Aristovaldo, eu senti tua falta. Um bom tempo, eu venho procurando você, mas não te encontro. O que houve com você? Rapaz, eu não estou trabalhando. Eu falei assim, que bom, rapaz. Que bom você está trabalhando, mas e aí? Rapaz, domingo eu estou moído. Tem gente que é carne de pescoço, né, irmão? Eu estou falando para você. O Aristovaldo vinha para tudo, mas diante da bênção, ele prefere as coisas do que Deus. Caiu entre os espinhos. Os prazeres da vida sufocou ele. Jesus vai falar que essa pessoa era aquele que crê, mas ele não consegue romper com o amor ao dinheiro. Ele não consegue romper com os prazeres que o mundo oferece. Ele não consegue evoluir. É como aquele jovem rico, lá da parábola lá do capítulo 19 de Mateus. Quando ele vem até Jesus, desejoso de entrar na glória, de fazer parte do reino de Deus, Jesus fala assim, olha, eu quero você na minha comitiva. Diz a Bíblia que Jesus o amou. Só preciso de fazer uma coisa, vai rapidinho lá, faça isso aí e vem fazer parte da minha comitiva. O 13º apóstolo. Ele poderia ser o 13º apóstolo. Só que o nome dele nem é mencionado. Por quê? Porque o amor às riquezas foi maior do que o amor a Deus. Aquele jovem não conseguiu se desvencilhar do que ele possuía. Quando Jesus falou assim, vai lá e vende tudo, meu filho, vem para cá, eu quero você na minha comitiva. Ele disse, tão difícil, Senhor, não dá para mim. E como consequência, aquele jovem não conseguiu experimentar a riqueza celestial. Ele não conseguiu experimentar a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque infelizmente ele foi sufocado pelo amor das coisas. As coisas são boas, irmãos. É bom ter um carrão, é bom ter uma TV de 70 polegadas. Eu acho bom, irmãos, que você tenha. A minha é de 42 e está bom o tamanho, porque a minha sala não comporta maior que isso. Se entrar a TV, alguém vai ter que sair. Irmãos, mas é legal isso, você tem as coisas. Como é bom você ter um carro bom, você tem uma boa casa, você tem uma casa na praia. Inclusive eu oro para que você tenha, de fato. Eu oro, irmãos, para que você tenha casa na praia. E quando chegar em janeiro, nas minhas férias, pastor, eu quero te abençoar. Aleluia. É tão bom isso, né, irmãos? Agora não só carnaval, fazenda também, irmãos. A gente gosta de um clima assim de roça. Que você tenha também, para abençoar os seus irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Aquele que tem, reparte com aquele que instrui. Deixa rolar, isso aí em outro tempo a gente fala sobre isso. As distrações dessa era, os prazeres dessa vida, são as preocupações por coisas temporais, que impede a pessoa de se aprofundar no Evangelho. Já viu aquela pessoa que fala assim, cara, esse cara tem potencial. Se ele se firmasse, rapaz, olha, ele ganharia as nações. Você vê que ele tem uma boa fala, ele tem um bom testemunho de vida, de onde ele saiu, onde ele está. Ele tem recursos, ele tem tudo para avançar, mas ele continua ali pequenininho. Por quê? Porque ele não consegue romper com os prazeres que o mundo oferece. Ele não consegue evoluir. Eu não consigo entender, André. Por que você não... Capaz, tu tem potencial para ser pastor. Nem fala comigo isso não, tá louco? Todo mundo enxerga nele o pastor, mas ele se vê como o verme de Jacó. Vamos usar um termo bíblico. Tem que ter poder, sabe? Ele não consegue romper. Por quê? Porque a profundidade dele, ela é sufocada. As folhagens dele são sufocadas pelos espinhos, pelos prazeres. É aquele que fica titubeando na fé. A fascinação pelas riquezas cega ele. Cega ele, impede ele de ver, sabe, a glória de Deus. A preocupação, a diversão, a busca pelo prazer, causa-lhe uma apatia espiritual. E ele não consegue romper. Mas existe um quarto solo.
onde quando a semente ela consegue encontrar esse quarto solo, essa semente consegue, cair, ela consegue chegar nesse quarto solo. É o solo bom do versículo 23, onde finalmente a semente caiu no bom solo. É que nesse tipo de semeadura, irmãos, não é igual a semeadura do trigo, que você vai lá e cava um buraquinho e coloca lá dentro. Não é como do arroz, que você espera as cheias, e quando a cheia do rio, e quando você lança a sua semente sobre as águas, quando ela baixa, ela já está germinada. Não, isso é mais ou menos como uma plantação de cevada, onde você pega um punhado de semente e sai jogando no solo. Por isso algumas caiu à beira do caminho, outra no meio dos espinhos, outra em solo pedregoso e outros em solo bom. É maravilhoso quando a palavra encontra um solo bom, porque o solo bom é um solo arado, é um solo bem cuidado, é um solo que vai produzir uma farta colheita. Agora quero dizer algo especial para você. Falei isso pela manhã, mas cabe para nessa noite também. O solo bom, ele não vem pronto, irmãos. O solo bom, ele é tratado. Pessoas se permitem ser tratadas. É quando você se permite ser tratado por Deus, na escola do Senhor. É quando o seu solo já foi um dia endurecido como da beira do caminho, mas quando passa, aquela máquina que vai revolvendo a terra, consegue fazer o seu solo ficar macio novamente. Um solo bem tratado, ele não é apenas revolvido, ele não é apenas mexido, é um solo que também já foi adubado, ele foi bem preparado. Agora um solo bom, ele também foi molhado de maneira adequada. Pessoas que têm bom solo, irmãos, quando a semente entra, germina, rompe. Tem crente que ganha bem, irmãos, deveria viver uma vida próspera, extraordinária, mas por que não vive de maneira próspera? Porque não adianta ganhar bem. Se a semente da prosperidade, quando entra no teu coração é duro. Ganhar bem não é sinônimo de prosperidade. Você pode ganhar 5 mil reais, mas se você não tiver na tua vida a prosperidade, você será um miserável, vivendo pedindo dinheiro emprestado, devendo para banco, para agiota, para Deus e o mundo. Pessoas que têm um coração, que permitiu ser arado por Deus. Irmãos, o solo é bom. Ele às vezes não ganha tanto quanto gostaria. Às vezes ganha um salário mínimo. Mas tu vai na casa dele, não falta nada, porque a semente da prosperidade está lá. O que bate na mão dele multiplica de bênção. A semente da prosperidade está lá, porque a semente tem uma capacidade extraordinária. Lembra? A lei da semeadura diz que você colhe o que você planta. Agora, mais do que isso, você colhe mais do que você planta. E você só colhe depois que você planta. A semente tem o poder de multiplicar. Está dentro dela o poder. Sabe como é que funciona isso? Você planta uma semente de pera, ou de maçã, ou melhor, uma semente de manga. Você planta um caroço de manga no solo, não nasce um outro caroço de manga. Nem menos uma outra manga nasce. Nasce muitas mangas. O que o Senhor espera da gente, irmãos, é que sejamos produtivos, é que sejamos frutificadores. Quando Ele olhar para nós, a nossa árvore esteja carregada. Um solo bom é um solo arado, ou seja, a quantidade da colheita depende da qualidade do solo. Solo bom é o solo que permitiu que Deus trabalhasse nele, que Deus cuidasse dele, que Deus regasse, adubasse, e aí a semente entra. Irmãos, quando a semente encontra um bom solo, diga assim, glória a Deus. Assim, vai ter boa colheita. Essa semente representa aqueles que ouvem e recebem a palavra. Muito mais do que apenas ouvir a palavra. É aquele que ouve e recebe no coração. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 22, não sejais apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. É aquele que ouve e permite praticar a palavra.
A fé que há nele torna essa palavra uma realidade. E aí essa realidade começa a transformar vidas, começa a mudar situações, começa a trazer alegria para as pessoas. Por quê? Porque o fruto traz alegria. Hoje eu estava conversando com a irmã, que ela falou que ela quando vai comer manga, ela não come uma, ela come várias mangas, porque é saborosa, é doce, é gostosa ao paladar. Pois é, irmãos, quando você frutifica, as pessoas se alimentam, não é de um fruto não, é de muitos frutos. Por quê? Porque a sua árvore está frondosa, o solo em que a semente foi plantada é um solo bom. Você fica conversando com ela 1 hora e a alegria, irmão, você sai dali refeito. Agora tem gente que você vai conversar, parece um sanguessuga, né? Ele sai gordo e você magro. Ele sai cheio e você vazio. Ele olha como foi bom conversar com você e você sai assim, foi maravilhoso conversar contigo. Tem pessoas que só estão do nosso lado para arrancar da gente os nossos nutrientes. Quero falar isso numa outra hora. A grande pergunta é: qual é a classe? Que classe você pertence? Você é aquele que ouve e apenas ouve a palavra? Ou você é aquele que ouve e dura talvez até chegar em casa, até você ligar o teu computador, ou você ir para a tua cama e mexer no celular? Por quanto tempo dura a palavra no teu coração? Ela dá tempo de produzirmos, porque não basta apenas ser uma árvore. Nós vemos hoje pela manhã, nós falamos sobre a figueira, sobre a figueira no meio da vinha. Não basta apenas ser uma árvore frondosa, o Senhor espera de nós frutos. É fruto que Ele vai procurar em nós. O que Ele quer encontrar na gente é fruto. Você é uma árvore frondosa, produtiva? Ou você só está ocupando o solo inutilmente? Você só está fazendo um papel raso. Você não está sendo tudo aquilo que Deus gostaria que você fosse. Não está desenvolvendo todo o seu potencial. Está sendo frágil, fraco. Como é o teu solo? Como você tem se permitido ser trabalhado por Deus? Porque tem pessoas, irmãos, que não avançam. Não é porque a palavra não foi boa. Não é porque Deus não quer trabalhar o solo. Mas é porque eles são autossuficientes. Pessoas autossuficientes não permitem Deus trabalhar nela. É aquelas que acham assim, mas eu já estou bom. Eles se veem melhor do que são de verdade. Eles se acham excelentes. O jovem, quando chegou perto de Jesus, falou assim: olha, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você precisa cumprir os mandamentos. Ele falou assim: isso eu faço desde a minha infância. Ele se achava muito bom. E tem pessoas que são assim, se acham muito bom. E como consequência, eles são até uma árvore, mas uma árvore que não produz. São improdutivos. Pela manhã nós falamos sobre 2 tipos de semente. A semente do arrependimento, ou melhor, a frutificação, o fruto do arrependimento. Falamos também sobre o fruto da paciência, falamos sobre 3 frutos. Falamos sobre o fruto do Espírito. Mas sabe para que servem esses frutos, irmãos? Não é para apenas benefício nosso. É para a manifestação da glória de Deus. Um crente tem a responsabilidade de gerar outro crente. É o resultado do fruto. Tu imagine se o evangelho tivesse sido restrito apenas àqueles que ficaram lá atrás, apenas os apóstolos. Se eles não se sentissem responsáveis por levar a palavra de Deus aos outros. Ouça, irmão, muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe e te recompense. Tu imagine se as pessoas botassem, no seu coração que eles não tinham responsabilidade com a geração futura. O evangelho não teria chegado até nós. O evangelho chegou ao meu coração porque um dia minha mãe, quando criança, me ensinava no primeiro caminho. Quando eu saí, Deus colocou no coração de um amigo para me trazer de volta. Essas pessoas semearam a boa semente no meu coração, irmãos.
Eu não estou aqui, não é porque eu sou bom, é porque alguém semeou na minha vida. Você está aqui, não é porque você é bom, é porque alguém viu valor em você. Deus depositou em você confiança, Ele lançou a boa semente, e você está aqui. Oh, aleluia! Agora não basta apenas estar aqui, você precisa produzir. Deus espera colher o fruto da semente que foi lançada no teu coração. Olha a conclusão desse texto que nós lemos. E finalmente, versículo 23. O que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, ele entende a palavra e dá uma colheita de 100, de 60 e de 30 por 1. É uma super, mega, ultra power colheita. Sabe por que isso, irmãos? Porque o natural era uma colheita 8 por 1. 8 por 1 era uma colheita comum, mas o que Deus espera de nós é no mínimo 30 por 1. Aí tem gente que está conformado, não, dou fruto. A quanto por 1? Quando Deus vai colher em você o fruto, quantos frutos Ele consegue encontrar? Ou você é do tipo de mangueira que só dá uma manga por ano? Irmãos, que raiva dá isso, não imagine? Tu olha para a mangueira cheia de flor, mas quando vai dar o fruto só tem uma manga. E tu olha para ela, manguinha. Aí tu fica namorando a manga. Aí tu fica namorando. Aí quando você, amanhã eu vou comer essa manga. Aí no dia que você pensa em comer a manga, um bicho foi lá e roeu ela. Que raiva, não é verdade? Os bichos precisam comer da manga. Mas é por isso que você precisa produzir muitas mangas. Não é um fruto só que o Senhor espera de você. São muitos frutos. Eu quero orar por você, irmão. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deu essa incumbência maravilhosa, fascinante, Deus, de sermos uma boa terra, uma terra produtiva, uma terra onde a semente ela gere outros frutos cheios e carregados de outras sementes. O Senhor quer, ó Pai querido, de nós é um compromisso com essa semente que está sendo lançada em nós. É a semente do Evangelho, é a semente da palavra. É a semente da palavra profética, é a semente da palavra de cura, é a semente da palavra de vitória, é a semente da palavra de renovação, é a semente da palavra do céu, é a semente da palavra de restauração da família. Pai, que o nosso terreno seja bom, para que quando essa semente cair, nós possamos fazê-la frutificar para a glória do Teu nome. Não deixa, Senhor, que nós sejamos apenas uma terra comum, onde a semente é lançada, mas não haja resultado nenhum. O Senhor um dia vai vir, ó Pai querido, e exigirá daqueles a quem o Senhor confiou essa semente poderosa, como aquele que foi confiado talento. Pai querido, pode ser apenas um, mas minha responsabilidade é multiplicar os meus talentos. Pai, eu não sei a condição do meu irmão, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor olhou para ele e lançou a sua semente, é que o Senhor viu qualidade para que ele frutificasse. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode exaltá-lo, você pode engrandecê-lo, aleluia.